Se Deus nos ama, por que sofremos? É interessante a gente aprender primeiro, para a gente abrir o nosso coração, a nossa mente, é que o sofrimento não é uma questão filosófica, cultural, mas é uma questão teológica. E muitos têm a dificuldade de conciliar o amor de Deus com o sofrimento humano. Muitos judeus, por exemplo, questionavam o amor de Deus para com Lázaro. E a pergunta que eles faziam qual era? Por que ele ama tanto Lázaro e não veio urgentemente? Por que não atendeu o pedido de socorro de Marta e de Maria? Por que não priorizou ele no momento da dor? Não era seu grande amigo em Betânia? Um grande fato, irmãos, interessante desse texto, é que há uma voz quebrada nos quatro cantos da terra dos seres humanos que estão passando sofrimento. Por que sofremos? Porque a nossa dor não passa. Esta é uma pergunta ainda mais ardente dos nossos dias. Somos conhecidos como uma geração que antecede a volta de Cristo Jesus. Entenda como você quiser esta expressão. E aqui nesse momento, todos estão passando grandes dificuldades. O ser humano pergunta em todas as campos: por que sofremos? Por que não passa o sofrimento? Por que a dor está assim? Por que ela se agiganteça? Por que ela produz problemas? Porque cada vez mais a dor nos deixa mais tristes ainda. Porque essa dor nos descaracteriza. Jesus disse no Evangelho de João 16:33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão o quê? Aflições. O mundo entende-se não por pedra, barro, árvores, animais, prédios, mas por um sistema, por um grupo de pessoas, agora dirigida por Satanás, dirigido por espíritos que são usados para danificar a história. Danifica o homem em particular, danifica o homem espiritual, danifica a família, danifica a criança, danifica a política, danifica as leis, danifica as normas, danifica o caráter, danifica o comportamento, danifica a igreja, danifica a religião. E há uma dor batendo nos quatro cantos da terra. Ser cristão, irmãos, é saber que nós vamos sofrer, mas que mesmo em meio aos sofrimentos e provas, nós já somos vencedores em uma pessoa. Nós já estamos por antecipação guardados numa pessoa, Cristo Jesus, que é a pessoa principal da história. Cristo Jesus, que é o centro da nossa vida. Cristo Jesus, que é o centro da nossa esperança. E nenhum outro lugar você vai encontrar, em meio a tanta dor e sofrimento, alegria em outro ser, senão através de Cristo Jesus. Ser cristão, irmãos, é saber que não estamos numa estufa, nem dentro de uma vitrine blindada, isentos de sofrimento, isentos de problema. A Bíblia diz que aquilo que se sucede ao justo também se sucede ao ímpio. Justo, aquele que é reto, temente a Deus, uma pessoa de bom caráter e que vive uma vida de santidade ao Senhor. A mesma coisa que sucede ao homem mau pode suceder ao homem bom também. Debaixo do sol, todos estão fadados e dados a grandes problemas. A grande e notável diferença é que aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Pergunta para teu irmão e vê se ele tem condição de te responder: em quem você está? Em Cristo ou na crise do mundo? Se você está na crise do mundo, você está, infelizmente, perdido e arrebentado. Porque o que o mundo produz em nós é o que? Tristeza, dor e angústia, mas não
aquela angústia que é eterna, aquela angústia que você parece estar dentro de uma masmorra escura, fria, saúde gerada, em que você não consegue enxergar o sol, e que dentro de você está um vazio, e que a cada dia o vazio cresce e aumenta mais. Todos nós estamos dados. A Bíblia Sagrada nos diz em Romanos 8:18: porque para mim tenho certo que as aflições do tempo presente não se pode comparar. Diga comigo assim: tudo que eu passo de angústia, sofrimento, perseguição, guerra, batalha na terra, não pode ser comparada aos efeitos que Deus tem preparado para mim na glória. Somente aqueles que conhecem a Cristo, somente aqueles que servem ao Senhor, somente aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus e a certeza da salvação, sabe que aquilo que a gente está passando está criando peso, carga, está deixando a gente robusto, gordo, obeso para a eternidade. Glória seja para o nome do Senhor. A pergunta é uma só: se Deus nos ama, por que sofremos? Vamos entender esse contexto em 4 pontos e dessa. Já que é um culto de ensino, nós vamos entender 2 pontos a partir do pecado do homem, e depois 2 contextos que faz parte. Como são 4 pontos que eu vou falar, você vai ver aonde é que a sua vida se encaixa. Porque se sua vida se encaixa em algum delas, você vai entender qual é o momento de vida e qual é a saída para a tua história nesse momento. Primeira coisa: se Deus nos ama, por que sofremos? Diga comigo: porque o sofrimento não é fruto do desamor de Deus, mas do pecado do homem. Este é um princípio irrevogável. De alguns princípios precisa entender. Que princípio é? Deus não tem culpa. Deus não é o culpado. Na faculdade, uma grande doutora, amiga minha, questionou dizendo: onde é que está Deus, Luiz? Na África. As crianças, Senhor, a injustiça. Onde é que está Deus? Com todas essas coisas acontecendo aí, por que Ele não é só? Ele não é extremamente poderoso? Ele não tem todo o poder como vocês dizem? Eu disse para ela assim: doutora, não me leve a mal na sua tão inteligência, na ciência que a senhora, como doutora, defende, o seu DR, como uma máxima pedagoga ilustre, que ensina em tantas faculdades. Mas a questão do sofrimento, eu disse para ela, não é uma questão filosófica, política, social, ela é teológica. Para a senhora, eu dar uma explicação para a senhora, eu teria que fazer uma viagem com a senhora e o de Ezequiel, passar por gente, explicar que quando aquele que tinha poder e luz de adoração, e defendia a adoração do ser todo-poderoso, cai sobre a terra, ele arranca lá no céu e dentro do seu coração, de sua mente, ele passa agora a destruir a terra. O pecado não veio da terra, ela caiu, despencou como a terça parte do céu, entrou na terra. Jesus disse no Evangelho de Mateus: eu vi Satanás cair como um raio sobre a terra. Não é um problema, uma questão cultural. O pecado não deve ser encarado não como algo que qualquer paliativo você pode resolver os problemas. O que é que nós temos que entender aqui, irmão? É que o sofrimento é a consequência inevitável do pecado. O que é que o pecado produz? Diga comigo: eu estou errado. Diga: nos leva ao fundo do poço. Diga: adoece a minha mente, o meu corpo e o meu caráter. O pecado é semelhante a um anzol. E depois que por trás da sua isca, ele vai mostrar a carranca do sofrimento. Já imaginou que um peixe pode sentir? Quando ele vê uma isca muito daquele anzol, que ele morre, e aí arranca, acaba com os seus dentes, a sua boca, será que chama aqui? Destrói. Ele é arrastado sem querer. A força
E ele é arrastado para a morte, ele é arrastado para a humilhação, ele é arrastado de dentro das águas, onde ele ali respira o seu próprio oxigênio, e ele é arrastado para viver uma vida agora presa. Eu vou me tirar os anzóis, para tirar, não vão tirar com cuidado, eu vou rasgar, isso vai perfurar, eu vou agora lhe prender, vou agora lhe cortar, arrancar as suas escamas. É assim que acontece. Mas aqueles que amam Jesus e são amados por Jesus precisam entender que também estão expostos aos problemas. Precisamos ter paz de entender que ainda estando expostos, Deus nos assegura em Cristo somos guardados. Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Somente Jesus pode ser o canal, somente Jesus pode ser a defesa, somente Jesus pode ser a mão que vai tirar aquele anzol, que vai tirar aquela isca, que vai tirar tudo aquilo, para que eu e você não venhamos a ser arrastados. Mas não encare o pecado como algo criado do homem. Não encare o pecado achando que você tem força. Não encare o pecado achando que você tem estratégia. Não encare o pecado achando que você é robusto o suficiente. Paulo disse que nós não temos que encarar o pecado. Ele faz uma analogia e diz que aqueles que tentam assim fazer é alguém que está andando num penhasco e fica brincando na ponta, a qualquer momento pode cair lá abaixo e se arrebentar todinho. Pecado é bom. Pecado é bom. O grande problema do pecado é a sua ressaca. Ela vai provocar náuseas, frustração, dependência, vai provocar você a doença. O momento de delícia do pecado é bom. Conseguir injetar alguma coisa na veia para o homem criar e sentir êxtase, talvez seja bom. O momento do prazer, do sexo, o momento do prazer é algo bom, é instantâneo, produz êxtase. O grande problema é o depois, não é o antes e não é no momento. O problema é depois. Você já parou para pensar uma prostituta dizendo em análise de uma psique, quando o psicólogo pergunta o que ela sente depois que o homem tem prazer, e ela defende o corpo, que ela sente, qual é a sensação? E ela olha lá nos olhos do psicólogo e diz: a cada vez eu me sinto lixo. Alguém pode perceber o que aí? Dava lixo. Falando dela. Hã? Ele está falando mais. Ela conta assim. Ela se sente péssima. Ela se sente radicalizada com ela. E aí ele pergunta ao psicólogo: e por que você não deixa? Você se sente tão lixo? Ela diz: é porque existe uma coisa por trás que é muito maior. Na entrevista de uma prostituta, ela disse: eu me sinto presa ao anzol que me fura, que me dói, que me provoca tristeza e angústia, e eu sou dependente, porque eu sou arrastado. Diga para teu irmão: cuidado para não morder na isca do pecado. Se Deus nos ama, porque sofremos. Segundo, diga comigo: porque o sofrimento é um aviso solene e altissonante aos ouvidos humanos. A Bíblia diz em Romanos 6:23: porque o salário do pecado é a morte. Escute isso: a dor, irmãos, é uma trombeta. Os sofrimentos, uma
Um aviso solene dizendo que é impossível transgredir os preceitos de Deus sem sofrer consequências. Neste pensamento, escute isso, muitos têm abafado a voz da consciência quando estão sofrendo. Você já parou para pensar, por que você está sofrendo? Foi uma escolha sua? Você tem fechado os ouvidos daquilo que é real, sensato? Talvez Deus usou alguém, usou algo para falar alguma coisa, para você se virar para Ele, olhar para Ele, entregar a sua vida a Ele, e você não quis. O sofrimento é uma voz alto-sonante, solene de Deus dizendo: ei, 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 ei. Muitos fecham os olhos para o pecado, brigam com a fé, brigam de crença, brigam de igreja. Diga comigo, violar as leis espirituais e morais acabam em terríveis sofrimentos. É impossível você violar uma regra. Olhe para cá. Quando a gente viola regras, é aí você plantando. Vai ter que Este é uma das regras excelentes da Bíblia. Nem o próprio Deus, na sua própria natureza, revoga, porque Ele estabeleceu isso. Plantou? Plantou? Pergunta para meu irmão: o que você planta, você vai semear. Pergunta para ele: por que está sofrendo? É só para você pensar, não é para você passar na cara de alguém o problema do sofrimento. Estou te levando para você tentar fazer uma análise da tua vida, já que o sofrimento é um aviso solene. Outra coisa, o pecado, ele é um estelionatário. Ele promete vida, prazer, mas o seu resultado é morte. O pecado produz sensação de prazer no momento, mas provoca sofrimento eterno depois. O pecado é um disfarce. O pecado destrói a capacidade de produzir virtudes. E eu e você, nós precisamos ter cuidado. Como é que esse pecado aparece? Ele não aparece com o rosto de vampiro, com chifre, com cauda, com dente de saco, com tridente, com capa preta. O inimigo de nossas vidas e o próprio mundo e o seu sistema não vai nos dar de presente, como isca, uma proposta que você fique arrepiado com ele e corra. Ele vai te pegar de surpresa. Sabe o que é que nós estamos vendo? É a família sendo desfacelada, a família sendo denegrida, esfarelada, arrebentada. Introduziu-se um programa novo agora, não sei nem se isso é novela. Felizes para sempre? É uma pergunta. Estão destruindo a imagem de família. Estão dizendo assim para as mulheres: esta mulher vai cair com o marido, mas esse besteira vai cair com a mulher. Isso é besteira, para que essa besteira? Ei, homem, você pode meter o peixe do outro homem no meio da rua, arrocha o nó. Ei, moça, você namora com 2, 3 mulheres, qual o problema? Estão criando as crianças e inserindo nas crianças também esta maldade. Irmãos, o pecado não cheira mais mal diante das narinas de Deus. Nós já ultrapassamos os limites de Sodoma e Gomorra. Nós já ultrapassamos todos os limites pelas quais os homens estão apodrecidos como os cadáveres pululentos na história. Deus está avisando. A liberdade de expressão em nossa nação, ela já está afetando os nossos ossos, está afetando a nossa moral interior, espiritual, está nos deixando triste a cada passo que a gente dá. A gente não consegue mais andar sorrindo nas ruas, não conseguimos mais olhar as pessoas e descobrir que de fato elas são. Elas estão sendo transformadas pelo próprio pecado que estão abraçando suas causas. Deus está avisando, Deus está avisando, Deus está avisando. Deus está avisando e ninguém entende. Todo dia Deus está falando, ninguém entende. Todo dia
ninguém entende. Todo dia Deus grita, ninguém entende. É um aviso solene de Deus para a nossa vida e para a vida daqueles que entendem isso. Terceiro lugar, se Deus nos ama, porque sofremos. Diga comigo, o sofrimento precisa ser uma pedagogia para nós e não um coveiro. Agora é o outro lado da questão. O sofrimento na vida do justo, o sofrimento na vida de alguém temente a Deus, o sofrimento na vida de alguém que entregou a sua vida ao Senhor, o sofrimento na vida daqueles que amam a Deus acima de qualquer coisa. O sofrimento não pode ser um coveiro, alguém que mata, ou algo que destrói, que separa. Pelo contrário, tem que ser um pedagogo, uma pedagogia para nos deixar mais perto de Cristo Jesus. Crente fiel a Deus, quem ama a palavra, quem tem convicção de sua vida com Deus, que tem uma vida espiritual em paz, uma vida justa com o Senhor, ele não tem medo de sofrimento. Ele encara o sofrimento sorrindo. Talvez o momento da dificuldade não o leve a um sorriso 15 para as 3, de orelha a orelha, chamado de Chico. Mas é aquele crente que você chega na casa dele, como é que vai, querido? As coisas estão tudo contrário ali, tudo da forma que o Deus Todo-Poderoso quer. Você nunca vê ele chorando, murmurando e reclamando, porque ele tem convicção de que quando o problema vem, a dificuldade, ele sabe que quem está ao seu lado é maior do que os problemas e do que as dificuldades. A grande questão na vida cristã é uma delas, é esta: você tem convicção que Deus está ao teu lado? Você tem convicção do Deus que você serve? Você tem convicção que se houver uma fornalha para você entrar, você vai entrar e vai sair? Ou você vai entrar e vai morrer? Quem tem convicção entra na fornalha, sai dela, entra na cova, sai da cova, ou vai para qualquer lugar. Deus está com ele, Deus está com ela. Aleluia! Convicção é saber. A minha mãe um dia disse, nos despertando de manhã, pedindo para orar. Meu avô era um homem rico na cidade, tinha posições, padaria, muitos bens, muitos terrenos, muitos filhos também. E depois que ele faleceu, ele deixou a padaria para o meu pai e para um dos meus tios mais velhos. E um dos meus tios era um homem muito arrogante, ignorante, e era um homem que cuidava da administração e meu pai da produção. E um dia minha mãe tomou um desejo da parte de Deus de fazer a partilha das coisas. E aí, cada um, meu pai e meu tio, tinha que trabalhar 15 dias, depois outros 15 dias. Quem pega os primeiros 15 dias do mês, glória a Deus, ganha dinheiro até umas horas. Quem pega no final para trás, aí só Jesus na causa. E aí o que acontece? O calendário vai mudando durante os anos. Um período a gente pegava a primeira semana, outro período eles pegavam a primeira semana. Só que minha mãe ficou preocupada porque meu pai tinha medo, meu tio estava fraco, frouxo. Não queria conversar com ele porque ele era aquele camarada arrogante e bruto. Não tinha coragem. Aí minha mãe teve um sonho espiritual. Olha para teu irmão e diz assim: você ainda sonha sonhos espirituais? Para quem tem vida com Deus e conhece o Deus a quem serve, Deus te dá a certeza e o caminho para a tua vida. Não é que você vai ter uma bola cristal, não é que você vai ter uma varinha de condão, não é que o Espírito Santo vai ser o teu garçom, mas é que tem vida íntima com Deus, irmãos. Ele revela como tudo vai sair perfeito. Minha mãe disse que teve um sonho, ela ia na rua de casa, de repente ela viu um touro bravo, e ela disse, começou a olhar e queria correr. Aquela voz disse: o touro. Ela disse: como é que eu vou encarar o touro? É o touro do sonho. Ela olha para o touro, vai de frente para ele, e quando estiver pertinho dele, aponte o dedo para ele e diga assim: em nome de Jesus, caia! E ela acordou, aquele sonho olhou,
E ela chamou a gente para ir cantar e orar, fazer um culto de manhã. E ela começou a chorar e disse: Deus me deu uma revelação. Ela disse que eu enfrentasse o touro bravo, o homem, e eu fosse com autoridade. Mas ela não foi com o dedo assim na cara dele, não. Ela chegou lá e mandou ele sentar, convidou todo mundo que viu para cantar e disse: olha, eu vim ter uma conversa com vocês. Nós estamos passando problemas, estamos passando algumas coisas, nós queremos partir. Agora vai ter que ser assim. Ele não disse uma palavra. Todos os irmãos temiam ele. Todos os irmãos tinham medo. Ele andava com 2 revólveres. Era aquele cara áspero, duro, cara ruim mesmo. O cara não podia ver um gato, um cachorro na frente dele, que ele matava mesmo. Aqueles caras de sangue ruim, maluco, doido. Mas chegou no meu sentar e disse: não terminou a sua palavra. Ele disse: não, tudo bem, está feito. Diga para teu irmão: o sofrimento tem que nos levar para perto de Cristo, porque este sofrimento nos dará a dimensão da vida a seguir. Diga para teu irmão: não tenha medo do sofrimento. A Bíblia diz que Jó estava em um momento delicado da história. A sua mulher aparece e diz: ainda retém sinceridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele diz: falas tu como qualquer loucas. Porventura Deus não deu, Deus também não tiraste. O Deus que abençoa é o Deus que amaldiçoa. O Deus que dá vida é o Deus que tira a vida. Querido, aprenda uma coisa nessa tua caminhada de guerra e sofrimento. É uma pedagogia de Deus para te fazer melhor. Não usa a tua boca para praguejar, para dizer que trabalho chato, que trabalho ruim, é que pode, eu ganho só um mísero salário. Está bem que tem um salário para a tua vida. É pedagogia de Deus, irmãos. Às vezes as pessoas querem uma coisa lá embaixo, já quer ser grande. As pessoas pensam que a vida cristã é como um elevador, como uma escada de roda, rapidinho você está lá em cima, e não é assim. Precisa parar e pensar. Nessa pedagogia de sofrimento, Deus está treinando você e capacitando. Deus está aquecendo a tua fé. Dá para dar uma glória a Deus? Por não entender o sofrimento, muitos tiram suas próprias vidas, tomam decisões precipitadas, se revoltam contra Deus como a mulher de Jó. O sofrimento não deve nos destruir, mas edificar, melhorar e aprimorar. A Bíblia diz no Salmo 119, verso 71: foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Atos dos Apóstolos 14, 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois porque muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Diga para todo irmão: quanto mais você sofre e apanha, melhor você deve ficar. É duro, não, é isso. É duro, né? Complicado, às vezes dá uma revolta na gente. Ô Senhor, por que é que o vizinho tal tem carro, tem casa, a vida maravilhosa, vive sorrindo, esbanjando alegria? Eu sou crente e te sirvo. Assim pensava Azar, até que ele entendeu que com Deus o fim dele, Azar, era melhor do que o fim dos outros. Diga para teu irmão: não pragueje, não reclame, não murmure. No tempo certo, Deus fará florescer o teu jardim. É uma pedagogia, irmão Correio. Deve te dar vida e não deve te matar. Terceira coisa, quarta e última coisa: se Deus nos ama, por que sofremos? Diga comigo: o sofrimento presente pode ser um aviso da consolação eterna. Aí Paulo vai
Coríntios 4,17 diz assim, escute, porque a nós que leve momentânea tribulação. Rapaz, essa Bíblia é engraçada. Olha o que é que Paulo está dizendo assim, gente, a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um peso. Olha para teu irmão e pergunta assim, da onde, de onde é que a tribulação está me dando peso? Parece paradoxal. As coisas de Deus nos faz ficar um pouco preocupado. Mas também quem está escrevendo é um filósofo, teólogo, um homem que conhecia mais de 6 idiomas. Paulo, que cresceu ao lado do grande Gamaliel, um dos homens mais inteligentes da história em relação à lei judaica. Um homem que cresceu com 2 cidadanias, um homem que teve a revelação e viu o céu por dentro, e teve que dizer, e não teve a coragem de dizer assim como João viu por dentro, e começou a falar como era a cidade santa. Paulo já se guarda, ele tem muito cuidado com o que ele vai falar. Ele diz, eu não sei, só sei que alguém dentro do corpo ou fora do corpo, não sei. Um homem foi até ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que é ilícito contar. João já é diferente. João diz, eis que eu vi a cidade santa, o seu mar, o rio, a árvore da vida, aquele que estava sentado no trono. João começa a abrir o verbo e dizer quem é. E já Paulo segura e diz, é ilícito contar. Paulo merece a nossa atenção. Paulo merece a gente entender o que ele está querendo dizer sobre o sofrimento. Ele está dizendo que é leve, é momentânea, é rápida. E por ser leve, momentânea e rápida, está nos dando uma poupança extraordinária no céu. O que você está carregando, querido, a tua cruz, talvez para você esteja pesadíssima, mas é leve. O fardo que talvez você esteja carregando, possa ser assim pensar, com as suas problemáticas, você está dizendo, está difícil, está duro, está pesado, mas eu consigo, eu estou só no bico, estou só arquejando, vai tudo desmoronar, a família vai partir no meio, vai se arrebentar. Eu quero te dizer que em Cristo Jesus isso fica leve. Foi ele que disse, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, humilhados, doentes, jogai, vinde a mim. E quando a gente tem um encontro com Cristo, nós somos radicalmente transformados para a glória dele. Problema para nós, irmãos, é fichinha. Eu também perguntei ao Senhor, como é que eu vou passar a minha vida agora sem a minha mãe, Deus? Experiência dolorosa, doída, que machuca, que humilha, que nas nossas forças ficamos impotentes diante das perdas. Um dia foi passando, outro dia foi passando, um dia foi passando, eu chorava mais, outro dia eu chorava menos, outro dia eu estava mais triste, outro dia eu estava sendo triste, outro dia eu estava me animando, depois chorava demais, ficava de pé, depois caía, ficava de joelho, me deitava, eu escondia no banheiro, eu escondia no quarto, ia para a rua, eu respirava e dizia, eu vou morrer, eu vou me acabar, cadê as coisas, cadê a condição, por quê? E eu não sabia que era leve. Aleluia. Pergunta para teu irmão, como é que está o peso? Respira, irmão, e dá glória a Deus. Respira e diz, está criando peso, está criando peso. Oh glória! Quanto mais você sofre, mais bênção você tem para receber de Deus. Quanto mais portas se fecham, mais portas tem para se abrir. Quanto mais pessoas te abandonam, mais pessoas vão aparecer para você. Mais novos amigos Deus vai te dar, mais nova história Deus vai fazer. Quanto mais fica apertado o caminho, mais caminho espaçoso Ele vai te dar. Quanto mais as lágrimas descem do teu olho, mais sorriso você vai ter lá dentro. Quanto mais for empurrado você para baixo, daqui a pouco você vai estar pulando e caminhando para cima, porque o Deus que você passa a servir é um Deus que é poderoso para fazer
Nosso sofrimento é leve e passageiro. Aqui vivemos como estranhos e peregrinos. Somos jogados ao sofrimento da escassez, vitupério, das fraquezas. Somos atribulados e sofremos. O nosso futuro é o céu ao lado de Cristo Jesus. Fomos gerados para uma nova e viva esperança. 1 Pedro 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Fica de pé, gente. Se você está entendendo. Porque sofremos. Se Deus nos ama. Diga comigo, o amor de Cristo nos dá força. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12:10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Agora eu quero começar a pregar a mensagem. Uma vez Jesus vindo de onde ele estava ensinando para Betânia. Jesus chega em Betânia. Olhem para mim. E mandaram avisar Jesus se Lázaro tinha morrido? Sim. Ele aparece quantos dias depois? Diga para teu irmão, Jesus apareceu depois que o defunto havia morrido e enterrado. 4 dias depois. Para os judeus, Jesus é o responsável. Para a nossa geração, olha para cá, para a nossa geração, Jesus chegou atrasado. Como é que ele chega atrasado se ele não é dado a tempo? Se ele é eterno. A Marta, que é mais impetuosa, ela vai direto para Jesus para dar um desabafo. Se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora sim, ele há de ressuscitar no último dia. Lá na frente. A Marta só sabe chorar porque ela é muito sentimental. A Maria, porque ela é muito sentimental. Jesus olhou para ele e disse assim: onde colocaram o meu amigo Lázaro? Colocaram aonde? Cemitério. E Jesus agora vai fazer uma coisa diferente. Até então, ninguém tinha visto um milagre semelhante a esse. Jesus vai fazer uma visita no cemitério. Opa! Mas Jesus não pode ir ao cemitério, ele é nazireu por natureza. Nazireu não pode pegar nada impuro, não pode ir a velório, não pode ir a cemitério. Que o mais interessante de Jesus é que ele quebra os protocolos. Ele não veio para ser mimado, ele não veio para ser igual, ele veio para ser diferente. Ele veio para fazer a diferença. Vamos para o cemitério. Fazer o que, Jesus? Vamos para o cemitério. Eu posso pensar com você, irmão, um pensamento. Alguém diz: Jesus, o que é que vai apontar dessa vez, Jesus? Jesus remover pedras para os judeus é violar regras, violar normas. Não dá. Não interessa sempre. A Bíblia diz que quando Jesus chegar, Jesus chora, Jesus se comove. Aqui uma resposta para aqueles que dizem que Deus não tem nenhuma expressão em relação ao sofrimento. Deus está vendo o seu sofrimento. Deus se comove com a tua dor. Ele não é um ser duro, bruto,
E Jesus veio a essa terra e um dos fatores também foi para entender você e conhecer o seu sofrimento, ver o teu coração, sentir o calor das suas lágrimas. Jesus disse: agora tira a pedra. É coisa de homens tem que fazer. Tira a pedra. Jesus deu graças ao Pai e disse: Lázaro, sabe o que isso significa? É que a dor e o sofrimento daqueles que estão em Cristo tem fim. Você não entendeu? É para dar glória. Tem fim. Tem um ponto final. E quando Deus dá um ponto final, não tem demônio que põe uma vírgula embaixo. Agora, quando o diabo põe um ponto final, Deus coloca uma vírgula e diz assim: é a continuidade. Eu não dei a última palavra. Um ponto final para o teu sofrimento.